Sim. Eu tenho uma apresentaçãozinha que depois eu disponibilizo para vocês, tá? Que não vai ser, então, só uma roda de conversa, eu vou trazer alguns exemplos tangíveis, visuais, né, de como que a desinformação passa por esse processo pós-moderno e onde que nós estamos e para onde que nós vamos, né? Então, eu sou dentro de uma linha de pesquisa que se chama Future Studies, né, que é o estudo de futuro. Eu costumo fazer previsões e projeções através de uma técnica que a gente chama prospectiva estratégica. Essa técnica, ela permite a gente olhar para o presente, né, para a superfície do presente e pensar algumas características e indícios de um futuro desejado. Então, nessas previsões, a gente percebe acontecer aí nos próximos meses e principalmente nas próximas eleições e que vão afetar a saúde pública, é um movimento das chamadas deepfakes, né? Que são as fake news ou as notícias falsas com inteligência artificial, tiram falas de contexto. Tá fragmentando o áudio? Tá falando aqui. Deixa eu ver se eu consigo fechar alguma tela aqui que possa melhorar um pouco. Eu tô com o computador ligado desde as 8 da manhã, tá, gente? Então talvez seja isso. Eu vou fechar o WhatsApp, então talvez melhore um pouco. Já tá melhorando. Melhorou um pouco? Melhorou, então, Marcelo. Então tá ótimo. Seguimos então. Agora a minha tela aqui que não aparece. Deixa eu só voltar. Mulher. Agora eu vi que deu uma travadinha. Pronto. Ficou bom, gente, agora? Melhorou. Tá, ok. Se tiver Será que ruim, não podem é falar. gravação, Marcelo? Eu não sei, eu não uso muito o Zoom, tá? Eu uso o Meet e a nossa plataforma de conferência. Mas tá ótimo agora, a Indonésia tá falando aqui. Tá bom? Então vamos. Então a gente vive de fato um processo de naturalização da desinformação e um processo que é muito comum nesse contexto de redes sociais, de mídias alternativas, que é um processo de desintermediação de massa, tá? Esse processo de desintermediação de massa, agora foi o gato, de desintermediação de massa, ele está falando mais ou menos assim, bom, se aquela linha editorial específica, ela não me favorece, ela não me contempla nos meus quesitos, se ela não aborda pautas que me interessam, eu tenho outras formas de encontrar isso, né? Por um lado, isso foi muito salutar no começo da internet, principalmente ali depois da queda das Torres Gêmeas, quando a gente viu um fenômeno mundial, que é um processo de empoderamento do cidadão comum, né? O cidadão comum que tinha liberdades comunicativas restritas, né? Ou seja, eu não tinha uma plataforma para publicar um conteúdo, eu não podia expressar minha expressão de um para todos e de todos para um, né? Eu comunicava dentro de um determinado grupo limitado. E aí vem uma internet que a gente chama de internet 2.0, né? Que é a chamada internet da participação, que é a internet que o usuário começa a abastecer e não mais esses grupos comunicativos, digamos assim, né? Não são mais só as instituições, os próprios grupos de mídia, os oligopólios de mídia, etc. Nessa internet 2.0, a gente elege o cidadão comum, ou seja, o leitor, a um coprodutor.
Até aí tudo bem, a gente achou o máximo, disse, poxa, vamos democratizar a informação, as pessoas vão se empoderar, vão tomar para si as causas, né? E vão, obviamente, ratificar valores democráticos. Não foi isso que aconteceu. 3.0, a gente percebeu que outros mecanismos, né, com uma intencionalidade ainda à la Goebbels e com estratégias realmente de guerrilha, passaram a orbitar esse sistema comunicativo como ferramentas paralelas, como o mercado negro da internet. Que é o que a gente chama de Deep Web, né? Na Deep Web, que é essa internet profunda, a gente encontra de tudo. A gente encontra, por exemplo, pacote de dados, a gente encontra fichas de cookies, né? Que são essas pegadas digitais que a gente aceita quando acessa um site, aceita ou não, né? Depende, porque ele personaliza, ele pega os nossos dados e me entrega um conteúdo mais alinhado com o meu gosto. Então, nessa Web 3.0, a gente começou a ver ali de 2016 para 2017 um fenômeno relativamente novo, que é um fenômeno de uma desinformação como política de Estado, né? Uma política de Estado onerosa, uma política de Estado não regulamentada e que passa a ser uma espécie de uma quase que um trabalho miliciano digital, né? Isso cresce do Donald Trump através, né, da Cambridge Analytica. Isso é comprovado, né? Já tanto que a empresa nem existe mais. Essa empresa, que é uma empresa de dados, de gestão, raspagem e mineração de dados, que cria padrões de consumo de conteúdo. Então, ela sabe que determinados grupos são mais religiosos, determinados grupos são mais suscetíveis a pautas religiosas, determinados grupos não aceitam discutir o aborto, determinados grupos não vão falar sobre pautas e direitos civis, determinados grupos entendem que bandido bom é bandido morto. Isso lá, né, numa leitura americana. Beleza. A gente não tinha isso, né, 2016 aqui ainda, embora já houvesse alguns indícios de fragilização do processo comunicativo, não haviam estruturas muito evidentes, muito explícitas, né? Tanto que as redes sociais não eram um palco desse embate, dessa polarização que a gente vive hoje. Ok. Com a eleição do Donald Trump e vamos falar assim, desse fascínio de parte da política mundial do uso de dados, mesmo que criado sob um fantasma da ilegalidade, a gente importa esse modelo para cá e passa a utilizar, né? E a ser vítima também, porque todo mundo, né? 85% dos conteúdos hoje que falam de pandemia, por exemplo, tiveram algum tipo de falseio até finalzinho de maio, só para a gente ter uma ideia, né? É um número muito alto em relação aos conteúdos. E aqui, quando essa engenharia ela chega ali em 2017 como uma plataforma, o Steve Bannon, que inclusive é processado hoje, que era o dono da Cambridge Analytica, o Steve Bannon, ele vira consultor de uma plataforma de governo, que a gente não precisa dizer qual e passa a, obviamente, gerir parte desse processo. Eu não estou dizendo que na esquerda isso não tenha acontecido também, porque, enfim, o processo de desinformação ele vira uma moeda digital de todos os lados, mas a gente tem isso mais aparente cientificamente sob a ótica da extrema-direita
e do governo federal como uma política de comunicação que promove aquilo que eu chamo de dissonância cognitiva, né? Que é mais do que uma cortina de fumaça. E aí a gente encontra um brasileiro médio, altamente conectado, que passa a sofrer por uma espécie de descredibilização dos meios de comunicação de massa, que já não vinham bem, é verdade, né? Porque as pautas 2015, 2016, a gente viu um enfraquecimento da cobertura jornalística em torno das questões da corrupção, né? Então, isso tudo foi minando a relação dos públicos com as audiências e, ao mesmo tempo, essas engenharias foram entrando por outros lugares, que não mais os meios de comunicação de massa. E aí a gente tem a explosão, em 2016 para 2017, do mobile no Brasil, ou seja, que é a comunicação móvel, né? Que supera, inclusive em 2017, o número de acessos por plataformas móveis, ou seja, smartphones e redes móveis, ela supera o acesso à internet pelo desktop, até mesmo pelo notebook, né? Que é móvel, mas olhando para o notebook e para o PC, né? Que é fixo em casa, o mobile passa a ser uma companhia. Então, o brasileiro ele sempre foi muito interativo, muito comunicativo, né? E nós vínhamos de uma ânsia de comunicar, uma ânsia de protestar, né? Em 2013 a gente já tem isso um pouco, com o movimento ali do Vem Pra Rua, que acaba abrindo um buraco para outras questões aí, né, sociais que depois levam ao impeachment da ex-presidente Dilma. Mas enfim, não vou entrar muito nessa seara, mas é só para a gente entender movimentos de comunicação, de como que as coisas vão se conectando, né? São, na verdade, uma sucessão de elementos. E aí, em 2017, a gente tem aí praticamente cerca de 67% da população conectada em plataformas mobile, principalmente no WhatsApp, explodindo o WhatsApp, né? Diferentemente do Twitter, que foi a plataforma onde a desinformação nos Estados Unidos ganhou alcance estratosférico. Aqui a gente perde, imaginando que, e aí eu faço meia-culpa como jornalista e como cientista, que a gente imaginou que os embates iam ser públicos, né? Mas não, eles foram dentro de uma caixinha fechada, chamada WhatsApp. Eu sempre brinco que a gente não é o que publica no Facebook, mas a gente é, na verdade, o que esconde no WhatsApp. E o brasileiro médio esconde coisas horríveis no WhatsApp, né? Ele esconde o seu racismo estrutural, ele esconde o seu conservadorismo em termos, inclusive, de saúde, né? E, inclusive, ele ratifica, o brasileiro adora correntes, né? Essas correntes de me marque, faça isso, faça aquilo. A gente é muito bem dominável, né? Do ponto de vista antropológico, da antropologia digital. A gente cai muito bem nessas armadilhas e arapucas. E aí a gente tem um terreno perfeito para desinformação, né? A gente tem pessoas que pouco a pouco vinham se descredibilizando de uma linguagem mais mainstream, né? Ou seja, mais unidirecional dos meios de comunicação. Eu ofereço para essa população um canal sem intermediação, ou seja, sem mediação, não há um centro, não há um controlador, então tudo que eu quiser eu posso postar, não vai haver praticamente censura
e muito menos punição. Agora a gente está vivendo isso acontecer muito gradativamente. Então, a sensação de impunidade comunicativa, ela virou uma cultura no país, né? E aí, ao virar uma cultura, com essa brasilidade toda, a gente passou a produzir e reproduzir alguns signos, né? É, que são misóginos, xenófobos, racistas, da velha Casa Grande. Né? Isso está muito, muito presente nos memes que o brasileiro faz, né? Naquela piada que esconde todo um DNA mal resolvido com o feudalismo quase, né? Dá para a gente dizer até isso, com os coronéis. Vamos trazer mais para perto, né? E aí, nesse cenário, as pessoas se sentem empoderadas, se sentem donas da própria comunicação e começam a perceber que podem se articular em redes, né? Em redes desintermediadas, sem um centro, sem um comandante. Bom, esse é mais ou menos o cenário comportamental / tecnológico que a gente vê crescendo aí nos últimos 5 anos no Brasil, né? E aí a gente tem uma eleição bastante atípica, uma eleição recorde do número de notícias falsas, comprovadamente auditadas, né, pelo próprio TSE, mas que não foi capaz de ser impugnada a tempo. E na época, até lembro que em 2018, nós fizemos algumas palestras aqui no CCE, falando sobre o perigo da desinformação ali em 2018, com a Letícia Cesarino, que é da antropologia da UFSC, em que a gente via o quanto o desmerecimento, o ataque e o discurso de ódio haviam se tornado uma característica dessa nova comunicação, né? Dessa comunicação de guerrilha. Ali em 2018, a gente ainda não sabia o tamanho da estrutura, por exemplo, que a gente tem servidores hoje na Rússia disparando notícias falsas do coronavírus para o Brasil. Né? Eu tenho em Chapecó uma célula, né? Eu tenho em Erechim, no Rio Grande do Sul, programadores bem pagos, ganham 14, 15 mil, né? Eles mudam de lugar, o servidor, transferem para outros países na sequência após uma batida, enfim, da Polícia Federal, né, que agora está pegando um pouco mais pesado e cumprindo alguns mandados de busca e apreensão a mando do próprio Tribunal Superior Eleitoral. Bom, mas a gente não esperava que viria uma pandemia, né? Veio um governo de extrema direita, ok, vamos lidar com o que for possível, enfim, e vamos combater a desinformação. E aí veio uma pandemia, que é o nosso ponto central. Só essa breve introdução. E aí a coisa perdeu o controle total, né? O colapso do sistema informativo, a gente está vivendo hoje, eu acho que o ápice dessa arquitetura, dessa engenharia. Vejam que eu vou trazer um exemplo aqui de uma fake news que para mim ela é bárbara, né? Do processo alienante que isso provoca por muito tempo na sociedade, a ponto de as pessoas acreditarem em fake news que não tem nenhum requinte de autenticidade, é uma barbaridade. Então, assim, uma pessoa, acho que uma criança de 10 anos consegue dizer assim, poxa, né, isso não tem sentido. Mas as pessoas acreditam, de fato, por conta dessa dissonância. E isso vai ficar muito evidente assim na apresentação que eu vou fazer para vocês de forma. Vou tentar ser breve, porque eu sei que eu falo muito, e para que a gente possa depois discutir um pouco, né?
Então, vou fazer essa apresentação aqui. Deixa eu só subir aqui a telinha. Marta, qualquer coisa você pode me interromper, tá? Você Claro, por fica à favor. vontade. Sim, Se é o áudio ótimo. o áudio ficar ruim, ou se surgir alguma questão importante, fica à vontade, tá? Tá. Eu só subi aqui que ela estava fora de lugar. Eu vou, em algumas telas eu vou passando um pouco mais rápido, só porque eu já fiz essa breve introdução, então eu acabei comendo um pouco da minha introdução mais linear, tá? Então, só para vocês não pensarem que eu estou matando o tempo. Fiquem tranquilos. Deixa ele só carregar aqui o documento. Um pouquinho lento mesmo. Deixa eu pegar aqui, peraí. Pronto, agora vai. Bom, gente, acho que está tranquilo para vocês agora. Então, eu vou falar. Eu criei um título bastante próximo daquilo que você havia me convidado. Enfim, faço questão de tentar empacotar isso, porque o assunto é tão complexo que senão a gente acaba perdendo um pouco o foco. Então, redes sociais e desinformação ou informação, né? Vendida como informação na pandemia da Covid-19. Então, meu nome é Marcelo Barcelos, sou futurista, sou doutor em jornalismo pelo PPG-JOR e professor do curso de jornalismo. Então, aquilo que eu falava, né? A gente tinha aquela comunicação mais unidirecional, aonde havia um resguardo, né, mandatário da comunicação. Então, quando o Bonner entrava na casa das pessoas, era o Bonner falando só. Todo mundo parava, sentava, se reunia, né? Esse é mais ou menos o desenho da recepção da informação até o início da internet comercial no Brasil em 95, né? Mas claro que ela foi engatinhando pouco a pouco até chegar nessa teia sociotécnica que a gente vive hoje. A gente foi ganhando, sim, aos poucos, um pouco mais de autonomia, né? Ou seja, a gente teve uma diversidade de canais, de narrativas, de linhas editoriais, obviamente, com a entrada das TVs por assinatura, esse volume, né, aumentou consideravelmente. Na sequência, a gente se deu conta que havia um outro mundo comunicativo, como eu falei, que é esse mundo das redes sociais, que é um mundo onde eu não preciso de permissões para comentar, para falar, para publicar, que é essa chamada Web 2.0. E, obviamente, por conta dessas interações, a gente vai criando uma série de laços, né? E nós na rede. E esses nós, eles são formados a partir de afinidades, que, obviamente, depois vão gerar bolhas informativas, que são determinadas pelo capitalismo de dados e pela lógica algorítmica, ou seja, eu acabo tendo acesso a determinados conteúdos porque aqueles conteúdos me favorecem de acordo com os meus gostos pessoais. Na verdade, de acordo com as pegadas digitais que eu vou deixando todos os dias que eu acesso meu Facebook, todos os dias que eu faço uma busca no Google e, obviamente, o meu dado ele é vendido depois para promover o que a gente chama de publicidade direcionada ou publicidade invasiva, que é essa mídia programática, né? Então, a gente percebe que com isso, a gente vai criando a chamada cultura do fã, né? Eu vou ficando fã de uma marca, fã de um discurso, fã de um político e não mais um telespectador.
eu me dou conta que eu também passo a colaborar. Toda vez eu sou reconhecido como um colaborador, um comentador, uma figura crítica no processo comunicativo. Eu também passo a ocupar vamos colocar assim, esse papel de remixar os conteúdos, ou seja, eu posso pegar uma foto, trocar o título, adicionar um título, adicionar uma imagem junto dessa foto, fazer uma montagem e publicar. À medida em que a rede e as pessoas vão ganhando um pouco mais de propriedade e segurança para fazer isso, as empresas e principalmente essas organizações que funcionam paralelas à legalidade, elas se dão conta que é possível criar narrativas e metalinguagens que permitem promover, então, uma noção, né, pública de interesse voltado para questões específicas que envolvem o sistema de crenças de públicos de nicho. Eu tenho também a questão da cultura do dado, né? Os meus dados passam a ser monetizados na internet, ou seja, os meus cliques, só para você saber, os meus cliques são vendidos em pacotes de dados, de acordo com interesses de empresas, para financiar campanhas hiperpersonalizadas que vão cair em cheio no meu gosto ou na minha necessidade após uma busca. E eu vivo agora nessa realidade do mobile dentro de uma cultura do instantâneo. Tudo é para ontem, tudo é publicado agora, tudo é lido agora e tudo é descartável, né? O Instagram Stories, por exemplo, essa ideia da postagem autodestrutiva, ela não é uma postagem que ela é regular, que ela vai ficar disponível, histórica e vai gerar memória. Então, essa ideia da cultura do instantâneo também faz parte desse novo movimento. Isso aqui é só um dado para a gente entender. Em 2020, 3,8 bilhões de pessoas, né, têm usado as mídias sociais no mundo. Então, eu já tenho aí, né, mais da metade da população, embora seja um número ainda aquém do que a gente gostaria, do ponto de vista da democracia da comunicação, mas já é mais da metade da população do planeta conectada em alguma plataforma de mídia social. Esses dados que eu estou apresentando para vocês são os dados agora mais recentes da principal pesquisa que procura medir alcance, penetração e todo tipo de uso de mídia social no mundo, tá? Eu vou apresentar os dados mais gerais, mas depois vocês podem segmentar por país, por Américas, Oceania, enfim, né? Geograficamente dá para investigar todo e qualquer uso. Vejam que no mundo o Facebook ainda lidera. Esses dados são de 2020, são de janeiro de 2020, antes da entrada de forma global da pandemia, né? Isso não muda muito, o Facebook ainda é a principal rede. Aqui eu já tenho, né, o tempo de uso, né, e para que eu uso os aplicativos mobile, né, principalmente o WhatsApp, os vídeos, os jogos, né, e a ideia também dessa instantaneidade está muito presente na comunicabilidade, na troca de mensagens, de arquivos, de imagens, de áudios, principalmente via WhatsApp. Nesse outro gráfico aqui eu consigo enxergar, então, né, esses percentuais aí, então, 55% da população urbana, né, que utiliza as mídias sociais, 5,16 bilhões de usuários, né, tem pelo menos um smartphone, isso é um número, né, relativamente alto. O número de usuários, de usuários ativos de internet e também o número de usuários de mídia social. Vejam que tem uma disparidade aí, né? Por quê? Em muitos países, né, a gente não tem a entrada ainda massiva como a gente tem hoje, por exemplo, do Facebook, né, que são conglomerados
de empresas de comunicação e tecnologia, e que nem sempre tem essa liberdade, vamos colocar assim, de instalação, de uso e de frequência em todos os países. Por isso que esse número ele é relativamente menor. Essa tela seguinte, ela já é de abril, né? Ela já leva em consideração a pandemia e ela é bastante interessante porque ela está falando basicamente o percentual de uso da internet, né, com idades entre 16 e 64 anos, durante a pandemia, e que mais tem usado as mídias sociais nesse período, né? A gente percebe que o Brasil aqui, ó, ele é um dos países que se considera e que vem se mantendo nessa liderança do ponto de vista da sua comunicabilidade. O brasileiro é muito ativo nas redes sociais, né? Ele passa muito mais tempo do que, por exemplo, o europeu, né, dentro do Facebook ou até mesmo dentro do WhatsApp. Talvez isso ajude a explicar um pouco o alcance e a penetração da desinformação aqui no Brasil, que é muito diferente da Europa. Marcelo, eu não sei se só para mim, mas nesse slide anterior não aparecia, só no Brasil, eu não entendi o dado. Brasil é esse 47%, é isso? Não, o Brasil está aqui, ó. É que não está aparecendo para nós os nomes dos gráfico. países. Isso. Mas que estranho, gente. Deixa eu ver uma coisa aqui. Por isso que eu não estava entendendo quando você começou a falar do Brasil. A parte de baixo do gráfico não está aparecendo. A parte de baixo? Onde estão os nomes. Deixa eu dar uma olhadinha aqui. Mas ele está bem centralizado no core da imagem. Deixa eu ver uma coisa. Deixa eu ver se eu consigo abrir de novo. Vamos ver. Os anteriores vocês conseguiram ver tranquilos, né? Sim. Sim? Esse aqui que não. Deixa eu representar de novo. Vamos ver aqui. O que está acontecendo? É porque eu acho que estava a barra, não? Deixa eu ver uma coisa aqui. Ainda não está aparecendo. Não? Inicial, não. Os outros para mim não aparecia inteiro também. Estavam cortados? Sim. E a parte de baixo estava cortada. A parte de baixo você diz ali o source? A legenda embaixo, onde estão os países, o nome dos países, não aparece. Eu sabia que Mas que estranho. Agora, antes tinha dado. Quem sabe você aumenta esse aí, a gente vai por aqui. Não? É pior? Deixa eu ver uma coisa. A gente pode se resolver. Deixa eu ver se... Eu estou compartilhando essa guia em tela cheia. Deixa eu ver só o tamanho dela. Ver se eu consigo diminuir ela um pouco aqui. Ô Marcelo, como é que aparece? Oi. E tu pode voltar ali na apresentação e de repente só aumentar ali a porcentagem da visualização. E não deixar em tela cheia, é isso? Talvez a gente consiga ver. Pode testar. Tá. Agora aqui o que vocês veem? A gente vê até a linha dos 7 bilhões, 5 bilhões. A última palavra embaixo é bilhões. Bilhão. Ele está cortando mesmo. Que estranho. Bom, eu vou recentralizar aqui, porque a gente já está indo para os finais aqui, tá? Depois dar uma puxadinha nele para cima. Vamos ver aqui. Vamos fazer uma adaptação rápida. Vamos ver aqui. Vou fazer. Só tem mais uma tela, tá? Depois eu vou disponibilizar para vocês, tá, gente? Ótimo. São só dados contextuais, então a gente não precisa se prender tanto neles, porque talvez
a gente vai perder um pouco de tempo. Como é que ficou agora? Ótimo, agora está aparecendo o nome dos países. Perfeito. Ah, maravilha. Então a gente pode ver, né? Filipinas, Brasil, Índia, América do Sul, China, tá? Então a gente já consegue ver que a gente está dentro de um score, vamos falar assim, muito alto de consumo de conteúdo em mídia social, dentro de um espectro gigantesco, que imaginar um público de 16 a 64 anos, né, que passam muito tempo usando as mídias sociais, ainda mais em um contexto de confinamento. Esse segundo aqui eu vou dar uma reduzida de novo, já ia ter feito isso em todos, mas eu vou fazer rapidinho e depois a gente adapta. Eu vou fazer tem só mais 2 e a gente já pega o ritmo de novo. Pronto. Tá visível, gente, a tela inteira? Sim, a gente está vendo. Maravilha, maravilha. Então, aqui a gente tem esse percentual do uso de internet, né, de acordo com as idades, né? Então, a gente vai percebendo que, embora a gente tenha um percentual de uso maior, né, de mídia social nas populações mais jovens, a gente tem uma característica muito presente aqui no Brasil, é que Facebook, Twitter, por exemplo, né, que foram, vamos colocar assim, radicalizadas em outros países como ferramentas prioritárias para consumo de conteúdo de desinformação, aqui elas não se tornaram tão fortes quanto o WhatsApp. Por quê? Porque envolvem, obviamente, publicações, envolvem autoria, envolvem rastreio, né? Que é uma característica muito presente nesse novo sistema de distribuição em massa, né? De disparo em massa a partir dessas fazendas de like. Aqui está cortando também? Também. Então, nós vamos ter que deixar menor mesmo, senão vai cortar todas as outras. Já vou fazer isso agora. Senão, eu vou ter que reduzir todos. Isso vai complicar um pouco a nossa vida. Deixa eu ver uma coisa aqui. Marcelo, você chegou a tentar lá em cima visualizar opções, de repente trocar a opção ali? Porque ele está ajustado à janela, né? Vamos ver. Está dentro do Zoom mesmo? É, dentro do Zoom. Vamos ver. É que ele está bem pesado. Toda vez que eu edito ele dá uma seguradinha, entendeu? Então, vamos ver. Eu estava diminuindo, agora vamos voltar aqui para manipulação. Bom, enquanto isso, enquanto ele se decide, se ele me permite editar... Agora a gente está vendo tudo. Uhum. Todo o texto. Tá. Então, vamos ficar assim para não quebrar o ritmo, pode ser? Pode. Então, tá bem. Então, D'Ancona, né, que é um dos autores que trabalha desinformação, vai falando basicamente aquilo que eu comentei na introdução, né? Donald Trump depreciou a suposição de que o líder do mundo deve ter ao menos uma familiaridade oblíqua com a verdade. Então, Trump praticamente institui essa meia-verdade, essa verdade falseada, essa verdade que não precisa ser checada e que não necessariamente passa pelos veículos de comunicação, como uma forma de verdade, né? É como se a gente fizesse uma releitura
a respeito do conceito de verdade. E isso, obviamente, acaba favorecendo todo um pacote, né, comunicativo, um pacote que leva em consideração as questões de campanha. No Reino Unido, a gente tem um outro elemento prioritário, que é a questão do Brexit, né, que foi alvo de uma série de campanhas de desinformação, que obviamente tentavam favorecer os eleitores a pressionar, né, os governos e principalmente a Inglaterra para que, enfim, né, saísse da União Europeia e que fizesse parte de um outro arranjo político. Então, esses movimentos tectônicos informativos, eles foram criando uma cultura de desinformação no mundo que logo depois a gente assume como parte do processo informativo aqui no Brasil. Bom, e aí eu trago para a nossa realidade, né? O que essa imagem nos remete, né? Por que a gente está falando aqui dessa depreciação da verdade como sendo um novo signo da pós-modernidade no nosso tempo, e por que eu trago na sequência uma torre de telecomunicação, né? Já vou explicar por quê. Porque essa é uma das principais notícias falsas que tem a ver hoje com o coronavírus, acreditem se quiserem. Não sei se vocês já ouviram falar ou se já foram fisgados por esse absurdo, né? Uma das principais notícias que envolvem a pandemia, que envolvem a questão do contágio e que envolvem, inclusive, uma tentativa de promover a xenofobia, porque as redes 5G estão bastante presentes hoje na China e em países como países orientais, é essa tecnologia, que é a tecnologia da internet das coisas, que, na verdade, Marta e demais, não tem nenhuma relação com nenhum processo pandêmico, não tem nenhuma relação com a saúde pública, enfim, é uma evolução da internet 4G apenas. No entanto, por conta de ser um elemento desconhecido do brasileiro, de ser ainda uma incógnita, né, que permitirá que tudo seja conectado, né, como você falou ali, poxa, a internet das coisas me interessa. É basicamente isso, é só com as redes 5G que a gente consegue transformar as cidades em cidades realmente digitais. O que eu quero dizer com isso? Que eu vou conectar espaços públicos com sistemas de monitoramento, que eu vou conectar carros que tem, por exemplo, roteadores com vias, né, que a gente chama de infovias, que vão me falar sobre trânsito, sobre dados, sobre alagamentos, que eu vou conectar sensores nas cidades, que vão me falar sobre poluição, sobre a qualidade do meio ambiente, que eu vou instalar sensores de segurança em parques e praças públicas, enfim, é uma tecnologia que não tem relação nenhuma direta, né, com uma pandemia. No entanto, esse é um dos motivos pelos quais o desconhecimento ganha tanto terreno num contexto de hiperinformação no meio de uma pandemia. E aí vejam só, né, que, como eu falei, se criam, né, uma série de fake news envolvendo as redes 5G, que só devem chegar no país em 2023, 2024, posts, né, que se assemelham muito a um design, né, do que seriam cabeçalhos de notícia, envolvendo o contágio da pandemia. Então, o Brasil sequer engatinha nesse processo das redes 5G, mas por as redes 5G estarem presentes prioritariamente na China, se tem toda esse imaginário popular de que o coronavírus poderia ser transmitido, olhem o absurdo, pelas redes de conexão hiperinformacional chamadas 5G. Então, o que as redes 5G têm a ver com o contágio de coronavírus é uma das perguntas que muitos se fizeram durante essa pandemia e que, obviamente, eu tenho o dever de explicar que não tem
absolutamente nada a ver, né? É apenas uma forma de promover aquilo que eu comentava no início, a chamada dissonância cognitiva, por conta de um elemento desconhecido que se materializa e que confunde, distorce e promove essa manipulação em um contexto de hiperinformação. Então, desde o início da pandemia da Covid-19, a tecnologia 5G está no centro das teorias da conspiração sobre a doença. Entre janeiro e junho deste ano, pelo menos 116 publicações envolvendo a fusão desses assuntos foram desmentidas por plataformas de checagem em 37 países, incluindo o Brasil. Olhem só a máquina e a loucura que virou isso. A suposta relação entre o vírus e o 5G varia. Alguns dizem que a rede de transmissão de dados está sendo usada junto com a doença em um grande plano para monitorar a população mundial. Essa teoria, inclusive, teve que ser desmentida semana passada num especial do Estadão, né, do jornal Estadão, de São Paulo, que é um jornalão e que envolve, obviamente, uma equipe de fact-checking, uma equipe de checagem, para elucidar, né, e trazer à tona, obviamente, as implicações que uma mentira dessas provocam no imaginário coletivo. Mas aí eu trago, mas o que é improvável pode ser ainda inacreditável. Se você achava que relacionar o sinal de uma rede 5G que sequer chegou ao Brasil, né, poderia, em alguma medida, promover ou facilitar o contágio do coronavírus, a gente tem um redimensionamento dessa estrutura informativa numa outra fake news. Então, só para a gente abrir essa caixinha de Pandora, o que isso provoca? Ela é um apelo ao sistema de crenças, né? Um gatilho. Eu vou trabalhar bastante essa palavra. Ela está falando de vigilância e perseguição do Estado, né? Isso é muito presente quando a gente olha para a China comunista, de um imaginário da política, dos corpos, a ideia de rastreamento, de perseguição, e muito também focada na ideia de violência, furto e propriedade, de que ao instalarem essas redes, mais ou menos, né, vou ser um pouco simplório até, e ao me contaminar com o coronavírus, os governos vão ter acesso a algum âmbito da minha vida íntima, da minha pessoalidade, da minha circulação, né? E isso, obviamente, assusta, amedronta e torna as pessoas ainda mais reféns de discursos que não fazem sentido algum. Esse aqui é um exemplo de um post, só para vocês terem ideia do discurso, né? Esse aqui são dois exemplos, na verdade, que misturam esse imaginário coronavírus e rede 5G. Só vou ler rapidamente esse primeiro, né? Vou ler o segundo, que é mais curtinho. A vacina, que é esse que envolve a vacina, ele é mais grave ainda, né? Porque depois dessas redes 5G, se cria uma ideia de que a vacina chinesa teria uma espécie de nanosensor, né? Que vocês devem conhecer essa terminologia tão bem quanto eu, que são sensores microscópicos, né? Invisíveis a olho nu, e que, ao tomar a vacina, esses nanosensores percorreriam os corpos e permitiriam que os governos tivessem controle sobre os corpos, né? Então, vejam o nível de insanidade que se espalha dentro desse tipo de fake news. Essa outra fala mais ou menos dessa mesma forma, só que faz um apelo um pouco mais dramático, né? Portanto, os chineses receberam vacinas obrigatórias no outono de 2019. As vacinas continham RNA replicável, digitalizável, controlável, olha só, que foi ativado por ondas de 60 GHz, milímetros, que nem faz sentido, que foram acesas em Wuhan e também em outros países que usam internet 5G,
como uma espécie de um pó inteligente que todos os seres humanos do mundo estão respirando e respirando graças aos chemtrails, né? Portanto, quando dizem que alguém foi curado, o vírus pode ser reativado digitalmente a qualquer momento e o indivíduo pode cair morto. Então, não preciso nem ler o restante para a gente ter uma ideia geral do absurdo que vem sendo dito sobre a pandemia e sobre essas narrativas absolutamente insólitas, né? Bom, no meio disso tudo, a gente teve um papel do Ministério da Educação que foi ali em fevereiro, né, que basicamente ainda tínhamos uma gestão um pouco menos contraditória, e o Ministério da Saúde decide, então, né, desde o ano passado, na verdade, com mais força, até fevereiro desse ano, trabalhar com as fake news, né? Então, ele cria esse canal de denúncias de fake news, né, onde são publicadas e são advertidas e são explicadas essas respostas que falam justamente em torno de narrativas que não têm autoria nenhuma, mas que circulam principalmente em redes de como Twitter e Facebook. Né, aqui eu tenho um exemplo, né, isso é o fim do mundo, China busca aprovação do tribunal para matar os mais de 20 mil pacientes com coronavírus para evitar a disseminação do vírus. O mais alto nível do tribunal na China, tem até um erro de português ali, o Supremo Tribunal Popular deve aprovar na sexta-feira a matança em massa de pacientes. Mais um absurdo, né? Deixa eu passar na sequência aqui. Então, o Ministério consegue e adota uma política, né, desde o ano passado, mas ali em fevereiro, quando a pandemia realmente começa a estourar no país, o Ministério acaba recuando quando ele deveria ter um papel protagonista. Até esse momento, o Ministério, vamos falar assim, ele cumpre o seu papel de agente público, de formador de opinião, né, trazendo esses esclarecimentos, trazendo vários modelos. Se vocês fizerem uma busca, por exemplo, sobre fake news e coronavírus antes da pandemia chegar no Brasil, a gente tem esse papel de protagonista mesmo do Ministério da Saúde, tentando esclarecer a população e trazendo esses posts, né, essa materialidade, né, colocando esse selo, isso é fake news, essa notícia não é verdadeira, não divulgue, realmente como uma política. Mas isso depois acaba sendo derrubado, né, justo no momento em que a pandemia começa a se espalhar primeiro pelas capitais, né, e depois, obviamente, a gente já sabe o resultado, que é o processo de interiorização dos contágios. Então, até ali, o governo tenta alertar a população a respeito desse tipo de perigo que seria espalhar esse tipo de conteúdo. Então, ele fala, busque uma fonte original, que são mais ou menos os mesmos conselhos que o jornalismo também dá. A gente vai ver alguns exemplos à frente. Faça uma busca na internet, muitos casos já foram desmentidos. Eu vou mostrar para vocês algumas agências de fact-checking, ou seja, de checagem que se instalaram no país. Cheque a data, veja se é novidade, se não é um conteúdo tirado de contexto e trazido agora, que é algo que funciona muito quando se trata de desinformação. Leia a notícia inteira e não apenas o título. Cheque o histórico de quem publicou, ou seja, saiba se aquela plataforma ela tem credibilidade, saiba se alguém assina o conteúdo, e se quem assina o conteúdo de fato existe, se não é um nome inventado, e obviamente se em algum desses requisitos você encontrar falha, não passe a notícia adiante, não jogue para frente. Bom, o Ministério, então, ali em fevereiro, ele para, né, de tocar nessa ferida, e aí a gente vê, obviamente, com o avanço da pandemia e com a recirculação do tema
Covid-19, coronavírus, contágio aumentando muito com o processo de confinamento, ou seja, a gente está mais tempo em casa, a gente está mais tempo no celular, mais tempo no computador, surgem outras fake news ainda mais precárias do ponto de vista da textualidade, como essa, por exemplo, e que tentam, inclusive, questionar a realidade da própria gestão em saúde, né? Esse aqui é um exemplo claro que acabou sendo desdobrado para várias outras narrativas que tem uma clareza muito evidente, ou seja, que é fragilizar a gravidade da pandemia, né? Então, assim, se criam narrativas falsas e narrativas de auto-verdade para dizer que as prefeituras estavam ganhando por atestados de óbito em que informassem a causa mortes como sendo da pandemia. Isso está muito presente ainda hoje. Se vocês entrarem, não sei se vocês têm tido esse tempo, ou se vocês têm tido esse interesse, se vocês entrarem na maioria das notícias hoje, na área de comentários, esse tipo de fake news, ele é recorrente até hoje, né? Ele está aqui no DC, ele está aqui no Hora de Santa Catarina, ele está no Globo, lá no Rio, ele está na Zero Hora, em Porto Alegre, ele está no Diário de Pernambuco, no Recife. Então, assim, essas narrativas vão criando uma espécie de um senso comum que questiona, inclusive, a existência da pandemia, né? Essa é uma outra, né, que está mais ou menos nesse mesmo sentido, essa ideia de que os médicos, né, estão sendo obrigados, né, por uma força maior para testar as mortes como sendo de Covid, para minimizar o alcance, o contágio e a falta de controle, inclusive do número de mortes. Isso é bastante grave, né? Porque, enfim, as pessoas, ao minimizarem isso, a gente sabe o resultado desse tipo de ação, o enfraquecimento das ações de isolamento, o negacionismo científico, que está muito presente hoje nesse discurso, né? Então, vejam que, nesse caso específico, fica muito claro o DNA dessa postagem, né? É uma postagem que não tem autoria, que usa uma imagem descontextualizada. O título, ele pede que o leitor tome uma decisão, que ele tome um partido a respeito daquilo, ou seja, ele é um título envolvente, e ele tenta criar essa ideia de surpresa, né? Poxa, os médicos estavam tratando até aquele momento, e agora eles têm que acatar uma outra ordem que vem de algum lugar, né? Para que seja, de fato, para que a população seja enganada. Rapidamente eu trago esse exemplo da escola base, lá de 94, não sei se vocês conhecem, para falar que as mentiras, elas sempre existiram dentro do imaginário e dentro do noticiário, né? Esse é um caso bem emblemático de 94, em que um grupo de professores de uma escola de São Paulo foi acusado de maneira bastante arbitrária por um dos pais, né, de abuso sexual das crianças, por vários falseios de apuração. A mídia comprou a história na época, né? O que aconteceu? Qual foi o desfecho? A escola foi destruída, as pessoas foram julgadas pela opinião pública e anos e anos depois, quase 20 anos depois, se descobriu que, de fato, tudo não passou de uma notícia falsa. Só para a gente ter uma noção do alcance, só que, claro, ali a gente não tinha ainda uma comunicação em rede, né? A gente não tinha a liberdade informativa que a gente tem hoje. Esse segundo caso, que também é emblemático, que é dos primórdios
das fake news no Brasil, antes dessa explosão, é o caso da Fabiane, nessa dona de casa, da foto, que infelizmente veio a óbito depois de uma publicação equivocada. Ela foi confundida com um retrato falado, publicado por um veículo alternativo de um bairro no Guarujá, no litoral de São Paulo, onde essa figura que é exibida aí, que obviamente tem alguma semelhança com a Fabiane, mas que, enfim, né, quem somos nós para julgar se de fato é a dona de casa, e muito menos que ela mereceria receber a punição que recebeu. E então a Fabiane, por conta dessa similaridade, dessa aparência próxima desse retrato falado, que inclusive não se sabe exatamente de onde que ele vem, e publicado por um veículo não convencional, por um veículo desintermediado, a Fabiane acaba sendo encontrada por um grupo de moradores, né, que decide fazer justiça com as próprias mãos. E aí eu trago alguns elementos que estão presentes nesse caso, como a intolerância, o senso de impunidade represado, a baixa alfabetização midiática, que a gente tem muito presente hoje, ou seja, as pessoas acreditam, Marta e demais, que em casos como esse, que você não tem fonte, que você não tem um testemunho, que você não tem um autor, isso pode ser uma verdade, mas qual é o indício de verdade? Nenhum. No entanto, a população não tem a clareza hoje sobre o que é um conteúdo verificado, né? E por isso agem de maneira ostensiva e, inclusive, violenta, como é o caso, esse triste caso da Fabiane. Eu vou passar rapidamente esses próximos slides, que eu sei que já estamos estourando o tempo. Esse é um dado também interessante, de fake news e política. Quando o conteúdo... isso aqui é uma pesquisa feita pelo MIT, né, antes das eleições, né, que mostram justamente, antes das eleições brasileiras, no caso, que mostram que quando a notícia falsa ela é ligada à política, o alastramento, ou seja, a velocidade o índice de multiplicação chega a ser 3 vezes mais rápido, ou seja, as pessoas querem tomar para si aquela causa e, obviamente, por serem empoderadas, também querem informar e querem contar essa história adiante. Esse aqui eu vou passar rapidamente, então, infelizmente, esse aqui choca, né, mas eu faço questão de mostrar isso, a quantidade de pessoas que se reuniu no entorno da casa da Fabiane, né, que foi declarada, inclusive, inocente, mas que foi linchada até a morte, ali em 2014. Pelo menos 7 pessoas já foram indiciadas pelo crime de homicídio doloso, né, e vejam o impacto da desinformação envolvendo uma pessoa e um fato isolado. Agora imaginem a consequência disso no meio de uma pandemia, quando eu falo que médicos estão ganhando ou sendo ordenados, ou que prefeitos têm a ordem para faturar mais, ao incitarem seus grupos de saúde pública, enfim, nessas equipes de saúde pública, a atestarem que os pacientes que estão morrendo, todos seriam por conta do coronavírus. Então, aqui são exemplos, né, das chamadas correntes, que são muito presentes aqui no DNA do brasileiro. Esse aqui é um exemplo que o Diário Gaúcho, né, teve que desmentir, em que deixar o feijão no vinagre elimina a bactéria, né? Estava falando especialmente de um tipo de bactéria específica, assim como a gente viu fake news que envolvem, por exemplo, você tomar um chá, você usar um determinado tipo de banho, né? É quase como um imaginário voltado para o curandeiro, né? Para a sabedoria popular. E isso se aproveita muito nesse contexto de desinformação, justamente porque a gente está falando
e atuando dentro da chamada credibilidade dos afetos, da proximidade geográfica ou emocional, e também tem a ideia do apelo ao capital social, né? O apelo ao capital social da informação. Aqui outro caso da vereadora Marielle Franco, né, que foi assassinada no Rio de Janeiro. Esse é um outro caso, né, que mostra essa tentativa de, vejam só o título, né, sempre um título colocando em xeque, colocando em dúvida, né, com reticências ou com pontos de exclamação. Desembargadora quebra a narrativa do PSOL e diz que Marielle se envolvia com bandidos e é cadáver comum. Na verdade, só pelo endereço do site a gente já consegue, né, ceticismopolitico.org, a gente já acende o farol de alerta, porque ele, né, traz ali uma nomenclatura um pouco duvidosa. Então, enquanto as mentiras inspiram medo, revolta e surpresa, as histórias verdadeiras inspiram expectativa, tristeza, alegria e confiança. Esse resultado permite levantar a hipótese de que as notícias mais inusitadas, e aí eu acho que a gente pode lembrar aquele caso da 5G, tem maior probabilidade de serem compartilhadas. Então, quer dizer que, em resumo, muito provavelmente, isso tem a ver com a pesquisa do MIT de 2018, né? Que as notícias mais absurdas, mais estapafúrdias, mais inacreditáveis, teriam mais chance de serem espalhadas por públicos que não têm um bom índice de alfabetismo, especialmente no âmbito digital. A gente já está se encaminhando para o finalzinho, tá? Eu trago esse exemplo que aconteceu comigo, né? Que eu digo, o objeto da pesquisa ele está entre a gente, ele está nos grupos de WhatsApp. Eu participo de um grupo aqui na rua, eu moro aqui no Santa Mônica, e frequentemente eu me complico pela discussão que eu promovo nesse grupo, porque ele é um grupo extremamente censurador do espaço público, né? Então, assim, um carro para aqui na rua de casa e os vizinhos todos assumem o seu papel de polícia, de juízes e de promotores. É ladrão, vai assaltar. Vocês têm que ver quando, por exemplo, um rapaz negro anda aqui na rua, né? Então, vejam que essas engrenagens e essa militância em torno dessa tentativa de prever, julgar e comunicar, ela acaba desaguando, acaba repercutindo em questões bem preocupantes. Aqui era um caso específico de um carro que parou na rua, acho que o rapaz estava até usando o celular, se eu não me engano foi isso, e já automaticamente um vizinho disse, olha, não, esse aqui é um bandido, né? E assim a fake news acaba nascendo dentro de um grupo de WhatsApp. E ali eu cortei, obviamente, a identidade do rapaz cuja imagem foi mostrada, e que, na verdade, esse caso, eu me lembro bem, ele, obviamente, foi desmentido minutos depois. Agora, imaginem se os moradores tivessem ido para a rua e tivessem invadido esse carro, qual fim não poderia ter sido o desse motorista, né? Então, aqui eu tenho os diálogos, né? Você percebe que os diálogos vão crescendo dentro desse emaranhado de dúvida, de medo, de perseguição, de questionamento, né? É quase uma comunidade que vai se formando em torno da narrativa. Esses seguintes aqui eu vou passando mais rapidamente, só porque nosso tempo realmente deu uma estouradinha e eu quero chegar nos exemplos práticos de uma pesquisa muito bacana da Unicamp, que levantou as principais fake news que envolvem a pandemia. Depois eu disponibilizo para vocês, tá? Então, esse aqui é um levantamento muito interessante de uma
de uma pesquisa feita pela Unicamp, né, em que são categorizados, né, 7 tipos de fake news que envolvem a pandemia, e vejam a possibilidade e a variabilidade desse tipo de falseio de notícia, né? Esse caso primeiro que é mostrado aqui, manipulação, ela é considerada dentro da categoria manipulação de conteúdo, é quando a informação ou imagem genuína é manipulada para enganar. Então vejam que essa notícia aqui, né, ela é tirada totalmente de contexto, mas por quê? É adicionado um título, ó, traficante armado de fuzil morre de Covid-19 após confronto com a polícia. Alguém entendeu alguma coisa? E junto disso, se acrescenta uma outra informação errada, equivocada, né? Na verdade, o estudo levanta depois que nada tem a ver esse assunto, né? O título é omitido, é adicionado um novo título com a tentativa de manipulação e criação de uma história nova. Esse, eu acho que é bem comum, eu quero ouvir vocês depois, né? O conteúdo fabricado. Então, é o conteúdo novo, que é 100% falso, criado para ludibriar e prejudicar. Esse aqui, eu cheguei a vê-lo rodando na rede, né? Que era a ideia de que a água tônica teria quinino, seria a base da cloroquina. E aí já emendam isso, a Globo não te mostra, ou seja, a Globo esconde de você a cura da Covid, e a Globo, obviamente, por isso, deve ser rechaçada e atacada de diferentes maneiras, né? Então, vejam o trabalho que está por trás desse processo de checagem, né? Que você tem que depois falar de uma fórmula química, e a partir dessa fórmula química você tem que explicar como que esse conteúdo foi, digamos, montado, né, e trabalhado. Esse trecho de falsa conexão, esse é muito comum, principalmente em grupos de WhatsApp que usam essas peças gráficas, né, com alguma figura e textos de impacto, textos curtos, quando manchetes, ilustrações ou legendas não confirmam o conteúdo, falando de um protagonismo, no caso de Bolsonaro, que ele teria decretado o estado de emergência antes do carnaval, que a culpa é dos brasileiros, porque os brasileiros resolveram fazer carnaval, mas na verdade a culpa é dos governadores que liberaram o carnaval, né, a despeito do presidente. Então você tem que resgatar o decreto, publicar junto, né? E ele está falando aqui, né, que é de fato de uma falsa conexão. Esse é um dos métodos mais comuns que a gente vê, que é essa falsa conexão. Já estamos indo para o final. Falso contexto, quando o conteúdo genuíno é compartilhado com informação contextual falsa, né? Nesse caso, Polícia Federal desenterra. Esse acho que vocês devem ter visto alguma coisa também, até porque foi noticiado em larga escala, principalmente pelos veículos de comunicação tradicionais, tirados de contexto. Isso é muito comum, é quando aquele link surge do nada, é quando aquele assunto lá de 2015, 2014 aparece como sendo atual, como sendo um evento, um fato de hoje. E nesse caso específico era sobre as mortes no Amazonas, né? Aquelas imagens extremamente chocantes das covas comunitárias, né? Abertas em terrenos da prefeitura, e obviamente se cria de novo esse imaginário de que o número de mortes não teria acontecido naquele nível, tentando, obviamente, gerar uma distorção dos números da pandemia e a serviço, provavelmente, de algum grupo econômico ou de algum setor, né? E aí, obviamente, a checagem mostra que a foto é lá de 2017, que não é de Manaus, né? Ela é de São Carlos, São Paulo, então não tem nada a ver com a pandemia. Quinto, conteúdo enganoso, uso enganoso de informação para enquadrar uma questão ou um indivíduo.
morte por Covid no Amazonas diminuíram de forma expressiva após a visita do ministro, é criar uma conexão, né? É estabelecer um nexo causal, quando na verdade usando uma informação falsa. E vejam que tem aqui vários exemplos, né? Lembram que eu falava no início ali, né? Você vai ter elementos textuais, verbais, que vão chamar, né? Urgente, inacreditável, você vai deixar assim, estão te enganando, né? Essa súplica, ela é muito presente dentro da lógica textual das fake news. Esse também, ele parece divertido, mas ao mesmo tempo ele pode provocar essa dissonância, que é a sátira ou paródia. Eu vi acontecendo muito, não só com a Anitta, mas também com a Pablo Vittar, né? Envolvendo a Pablo Vittar em processos, por exemplo, de determinação junto ao governo de São Paulo de política pública, o que é um absurdo. A Pablo nunca se envolveu, né, com isso, até porque não faria nenhum sentido um artista estar por trás de alguma determinação de isolamento social, não cabe a ele, né, é um completo absurdo. E aí, por último, esse conteúdo impostor, né, quando as fontes genuínas são limitadas, né? Essa ideia de que são imitadas, perdão. São veículos que se passam por outros veículos. Vocês podem perceber, eu vou abrir esse aqui rapidinho, só porque aí vocês não conseguem ver a logo, e esse já é a última tela. Deixa eu só pegar aqui. Vejam que, numa primeira olhada, parece que é a Folha de São Paulo, né? Mas não é a Folha de São Paulo. Deixa eu só estar reduzindo aqui. Só um minuto, gente. Estão todos bem? Todos vivos? Sim, tudo Já aqui. vamos... Maravilha, maravilha. Quando a pessoa volta, não tem ninguém. Gente, cadê todo mundo? Deixa eu só... Ele deu uma travadinha, o computador está acho que o computador está cansando também, gente. Vamos só aqui. Ele não está me permitindo alterar. Agora vai. Agora sim, vamos lá. Não tem problema se der uma cortada. É só para vocês verem a minúcia, né, da logomarca. Vejam só. Olha só. É para causar justamente essa confusão. Não é a Folha de São Paulo, né? É a falha de São Paulo. É a falha de São Paulo. Então vejam que, tanto do ponto de vista verbal, quanto do ponto de vista gráfico, quanto do ponto de vista estrutural, quanto em relação à dinâmica e à fusão de contextos diferentes, promove essa desinformação com o intuito, muitas vezes, e aí a gente pode pressupor, né, de favorecer governos, de colocar outros governos, principalmente governos, aqui a gente está falando um pouco mais no âmbito federal, mas também de criar uma falsa noção da opinião pública em torno da gravidade da pandemia, que impacta diretamente as ações e a efetividade das ações. Eu acho que os índices de isolamento mostram um pouco essa... repercutem, na verdade, né, um pouco dessa época da desinformação. E só para vocês terem ideia, como eu falei, hoje, pelo menos, na época da eleição, cerca de 90% dos eleitores
essa é uma pesquisa da Ibope Mídia, né, que é um braço do Ibope, mas que pesquisa consumo de mídia no Brasil, mostrava que pelo menos 90% dos eleitores já haviam compartilhado pelo menos 3 fake news nas eleições. Isso em 2018. Aí vocês me perguntam, tá, mas e agora? Agora eu arrisco dizer que pelo período que a gente está aí, 7 meses, né, uns compartilhando mais e outros menos, a gente seguramente, né, as pessoas um pouco mais desinformadas e menos atentas, ou que realmente estão dentro desses lugares em que o discurso negacionista é mais presente, esse número quintuplicou, né, dectuplicou. Então, é muito difícil você lidar com esse volume, com essa enxurrada e com o resultado disso, né? Que são as ações práticas de uma população que já vinha de um processo muito mal feito de alfabetização digital, que ganhou do dia para a noite, né? Vamos colocar assim, uma série de ferramentas de oportunidades, mas que não foi capacitada para isso. E que agora é refém de sistemas, de grupos de poder, né? E que age de maneira, sobretudo, manipulada dentro de um conceito que eu trabalho, que é a dissonância cognitiva, que envolve sobrecarga, que envolve uma dificuldade de associação e a criação de auto-verdade, por conta justamente dessa necessidade de conforto dentro daquele sistema de crenças que me mantém seguro, que me dão uma certa garantia de que o mundo é como eu gostaria que fosse. Eu acho que é isso. Já me passei um pouquinho, eu dei uma acelerada ali no finalzinho para que a gente pudesse conversar um pouco. Tá, obrigada, Marcelo. Você quer